Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Depois do show de apresentação dos nossos amigos Tião Silva e Vanglésio Braga, né, nos blocos de notícias, estamos aqui para fazermos uma entrevista. Hoje recebendo o deputado federal Wesley Rocha, presidente regional do PSDB e vice-líder da bancada tucana na Câmara Federal. Bom dia, deputado. Bom dia, Muniz. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Muniz. Bom dia aos nossos telespectadores do Bom Dia Rio Branco. Um abraço para o meu amigo Vanglésio, meu amigo Tião. Parabéns aí pelo show de programa que nós estamos vendo de manhã cedo aí. Muito bem. Você está gostando do novo formato aí? Muito bom, mas já tinha elogiado outras vezes, né? E essa dupla vai longe? Vai longe. Vai longe, né? Bate-bola bonita aí dos dois aí. Deputado, Brasília continua pegando fogo, embora que para cá a temperatura tenha caído, né? O Muniz, eu acredito que a temperatura em Brasília ela baixou um pouquinho, mas a tendência é aumentar novamente. Por quê? Né? Porque nós temos aí... Aliás, por que baixou e por que pode aumentar? Baixou porque hoje há uma expectativa muito grande de quais serão as mudanças. O que o povo brasileiro vai sentir de mudança com o governo Temer. Eu tenho esperança. Eu agora sou adepto daquela teoria do Tiririca, que pior que estava não vai ficar não. Mas, o que eu vejo é que o parlamento brasileiro, e aí de modo especial a Câmara, não só a Câmara, mas de modo especial a Câmara, está atravessando uma fase muito difícil. Né? Eu lembro quando o ex-ministro Cid Gomes disse que naquela casa, na Câmara Federal, né, excetuando a oposição, graças a Deus ele excetuou, mas não vou excetuar todos da oposição não. Tá? Tinham 400 achacadores. Né? Eu acho que está chegando a hora de passar isso a limpo. O Eduardo Cunha não tem condição de presidir a casa, isso aí já ficou mais do que claro, no que apareceu de denúncia contra ele, mas aquelas pessoas que defendem o Eduardo Cunha, muitas vezes até que vão para a briga pelo Eduardo Cunha, não vão para a briga porque o Eduardo é bonito, porque ele é gente boa, vão porque receberam dinheiro junto com ele. Né? Então se espera, né, pelo menos eu, como brasileiro, como alguém que gosta do meu país, eu espero que seja passado limpo. Que o Eduardo Cunha, na delação que ele deve fazer, e eu acredito que vai fazer, porque a esposa e a mulher também estão implicadas, vai aparecer pelo nome de pelo menos 100 parlamentares ali. Um colega de bancada seu, na terça-feira, o Claudinei Avelino, que é do... Não, é do Democratas. Do Democratas, do Amazonas, pediu para ele levantar a cadeira. A colega Mara É meio Gabrilli. esquisito isso, quer dizer, com o Cunha não chegaram tanto, né? Diziam que ele não tinha condições de presidir. O Maranhão, você está falando do Maranhão. Dizia que ele não tinha condições e tal, mas não chegaram a esse ponto, levante da cadeira. Então, assim, o parlamento brasileiro precisa ser passado a limpo. Né? Enquanto não passar limpo o parlamento brasileiro, digo a Câmara, mas o Senado também está aparecendo. Você vê aí na delação do Delcídio, a investigação agora da Lava Jato, pegou mais 3 senadores do PMDB. Né? Então, assim, 3 senadores do PMDB, deputados do PT. Então, o que acontece é o seguinte, o parlamento brasileiro precisa ser passado a limpo. E só depois disso, acho que o parlamento vai ter moral para não deixar ser atropelado. Hoje o Supremo, uma lei aprovada pelo Congresso, o Supremo desfaz. Né? E eu não estou tirando a razão do Supremo, até porque eu acho que o Supremo tem que agir duro, porque senão não quebra a espinha dorsal dessa quadrilha que se instalou dentro dos poderes, que saqueou a Petrobras, 550 bilhões. Agora o setor elétrico. A Eletrobras, a revista Exame publicou anteontem que o rombo no setor elétrico, causado pelo governo Dilma, principalmente o governo Dilma, era da ordem de 48 bilhões. A Eletrobras vale 42 bilhões. Ela vale menos do que o que ela deve. Aí logo em seguida, no dia seguinte, já vem um novo balanço dizendo que não, o prejuízo não é só esse, não, tem mais. Tem mais. Então o povo brasileiro acho que merece que esse Brasil seja passado ali. Se tiver bandido em qualquer lugar, tem que ser preso. Não dá para aguentar mais. Você pagar o combustível mais caro do mundo, sabendo que está pagando uma conta que não é sua, uma conta de campanha de partidos que apoiavam o governo, então não dá para... Deputado, as críticas na Câmara e no Senado agora em relação ao governo sobre a extinção de alguns ministérios, fusão de ministério, veja não só. se conformam com o Ministério da Cultura, enfim. Como é que o senhor vê tudo isso? Todo mundo. Os médicos cubanos devem ser mandados de volta lá para... Não, é bom que se diga que país de origem. o que está havendo é uma mudança, uma mudança positiva no meu ponto de vista, tirando aquela coisa da ideologia que existia nos órgãos públicos brasileiros, implantados pelo PT, uma ideologia que remonta ainda ao período anterior à queda do Muro de Berlim. O Brasil se aliou com Cuba, se aliou com o Irã, se aliou com a Venezuela e esqueceu acordos importantes, como, por exemplo, a União Europeia. Agora, vamos lá, os ministérios estão sendo extintos. Todo mundo quer extinção de ministérios. Nós não podemos pagar uma conta pesada. O Ministério da Cultura, por exemplo.
Os petistas agora estão lá toda hora chorando o fim do Ministério da Cultura. Eu não vi os petistas reclamando com o fechamento de 23 mil vagas de leitos de hospital no Brasil. O Brasil está atravessando uma grave crise, uma epidemia de dengue, zika vírus, né, de chikungunya, microcefalia. E eu não vi os petistas reclamando, não vi os artistas reclamando. Agora, o Ministério da Cultura, eu não quero aqui generalizar, mas em boa medida tem servido para bancar a mordomia de alguns artistas ideológicos, para defender um governo que faliu o Brasil, né? Para defender o vinho, o champanhe francês. A Regina Duarte disse que já extinguiram tarde demais. Já. Pois é, as pessoas conscientes. Eu não sou a favor de não se investir na cultura. O fato é que se investiu na cultura, a Lei Rouanet está aí. Bilhões são gastos na Lei Rouanet. Mas a cultura não chegou na periferia, não chegou para a população. Você vai a um show de um artista, né, que recebe o patrocínio da Lei Rouanet, esse show é 150, 200, 300 reais. Um pobre não tem condição. Aliás, o orçamento para a cultura, embora o Ministério tenha sido extinto, mais de 2 bilhões e meio. É maior do que outros setores mais importantes. Enquanto isso, falta dinheiro para o programa Minha Casa Minha Vida, que a Dilma, numa atitude criminosa, antes de sair, aumentou a quantidade de casas em mais 12 mil unidades. Só que não tinha dinheiro na pasta. Bruno Araújo chegou e colocou na realidade. Olha, nós temos talvez não dê para construir 6 mil casas no Brasil inteiro. Né? Então não se pode tratar. A ideologia por exemplo, você falou dos médicos, de se apostar em médicos cubanos. Nada contra os médicos cubanos. Mas nós temos... E aí o CRM, o Conselho Federal de Medicina, tentou de todas as formas barrar. Mas não sou contra a vinda dos médicos cubanos. Mas veja, nós temos muitos médicos brasileiros que estão nas mesmas condições dos cubanos. Não tem o CRM. O cubano não tem CRM. Mas não podem clinicar, por quê? Por conta de uma visão ideológica. Para mandar dinheiro para Fidel Castro, para mandar dinheiro para a Ilha dos Irmãos Castro. É por conta do alinhamento político. O senhor falou aí que temos menos leitos. 23... Como é que é isso? Menos leitos, mais médicos? Que confusão é essa? O Brasil perdeu, nos últimos 2 anos, estimativa aí do próprio Ministério da Saúde, 23 mil leitos de hospital. Então, fechamento de 23 mil leitos de hospital é o que mostra, é o que explica esse caos que nós vemos no Acre, acho que o Acre até não teve tanta coisa não, mas reduziu. Mas você vê a população crescendo e o número de leitos diminuindo a cada ano. E aí mais, doenças que são típicas de países que não investem, por exemplo, em saneamento básico. Né? Chikungunya, dengue, tudo causado por um mosquito que se o Brasil investisse em saneamento básico... A questão da malária é uma prova disso. A questão da malária é uma Os governos militares ninguém ouvia falar isso. Não, de jeito nenhum. E aí, mais que isso, veja que essa visão ideológica fez com que nós tirássemos dinheiro do governo, do povo brasileiro, através do BNDES, tendo à frente um lobista, que é o seu Lula, né? E esse dinheiro serviu para financiar, por exemplo, um porto em Cuba. Esse porto faz falta aqui no Brasil. Para financiar, por exemplo, um metrô na Venezuela, em Caracas, faz falta no Brasil. O metrô de Belo Horizonte não saiu. O Acre, nós sonhamos com um transporte coletivo digno. Né? Mas mais que isso, hidrelétricas, estradas. Chapare boliviano, região que mais produz cocaína no mundo, foi toda asfaltada com dinheiro do BNDES. E aí a cocaína está inundando as nossas cidades. Então, assim, dinheiro que foi enviado para outros países e que, por conta de um alinhamento ideológico, por conta de um lobby, que quem ganhou dinheiro com essas obras foram as grandes empreiteiras do Brasil, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, essas empresas que hoje estão na Lava Jato. Então, o que o PT fez, eu tenho uma esperança, uma expectativa boa com relação ao governo, e olha que nós não vamos apoiar aquilo que a gente não entender que é correto, né? Mas tenho esperança que pior do que o que está não vai ficar de jeito nenhum. Muito bem, vamos regionalizar agora o assunto. Atendendo a orientação da direção nacional, o senhor já deixou bem claro que os tucanos no Acre não vão ocupar cargos federais. Por que essa determinação? Muniz, o PSDB entrou numa luta para tirar o governo Dilma, para afastar a Dilma. Não foi por conta do espólio do PT, para ocupar os cargos que o PT ocupava. Esse não é nosso interesse. Nosso interesse é melhorar a vida do brasileiro. E nós não vamos aqui mudar o foco. Veja que muitos dos que hoje estão se engalfiando por esses cargos aqui no estado do Acre, do governo federal, até outro dia faziam parte da base do governo Dilma, que ainda tem cargos no governo Dilma, no governo Temer, porque mantiveram os cargos dele. Então, o nosso foco não é o benefício do militante, o benefício. Nosso foco é melhorar a situação do Brasil. Nós queremos ter a liberdade de votar e apoiar aquelas medidas que são boas, mas também de denunciar, de apontar os erros,
de sugerir novos rumos naquelas medidas que não são boas para o povo brasileiro. Veja só, nós temos fechado dentro do partido que nós não apoiamos aumento de impostos. A Receita Federal estima que o Brasil deixa de arrecadar, por conta da sonegação, mais de 500 bilhões. O rombo que o PT vai deixar esse ano é de 150. Então, se o Brasil fosse mais eficiente em arrecadar, nós não saberíamos, talvez tivesse espaço até para redução da carga tributária. Mas olha só, a Receita Federal aqui no Acre tem que trabalhar só pela manhã porque não tem ar-condicionado. Porque os servidores da Receita não têm condições de trabalhar. Então, assim, nós temos que ter um Estado que gaste melhor recurso público, que tenha capacidade de otimizar o seu serviço, e aí a arrecadação é um serviço muito importante. Acho que está faltando isso. Nosso compromisso não é com a militância em si, é com o Brasil. Vamos voltar a Brasília. Na quinta-feira 12, hoje são 20, então há exatos 8 dias, a Câmara e o Senado já viveram momentos diferentes. Quem era oposição era situação. Quem era situação passou a ser oposição. O que eles defendiam no passado agora são contra. Quem era contra agora é a favor. Como é que o PSDB, Vai manter a coerência diante de tudo isso? O PSDB vai manter a coerência. Nós já vimos a sinalização aí do ministro Henrique Meirelles, né, um possível envio de uma medida provisória criando a CPMF, aliás, o projeto de lei criando a CPMF. Ou seja, os senadores e os deputados do PT agora querem a reforma. Nós vamos manter a coerência. Tudo aquilo que nós defendíamos antes do governo Temer, nós vamos continuar mantendo agora. Nós não podemos ter uma postura enquanto governo e outra postura, uma postura de oportunismo. Né? Então, nós vamos continuar mantendo a mesma linha. O PSDB não se alinhou com o Centrão, né? Não se aliou com o Centrão. Nós vamos ajudar o governo Temer, mas, como eu disse, com a liberdade de votar contra, de falar, de indicar, de sugerir novos rumos naquilo que nós entendemos que não é bom para o Brasil. Né? O pessoal do PT, talvez tentando incendiar mais ainda o negócio, dizem que o PSDB, que seria a estrela, né, porque chegou bem pertinho de conquistar a presidência, agora passa como uma espécie de bobo da corte. Não é nenhuma coisa nem outra. Como é que vocês encaram isso? De forma alguma, nós vamos continuar trabalhando em favor do Brasil. Agora, infelizmente, aqueles que afundaram o Brasil, hoje mudaram de posição. Eu vi na medida provisória agora que foi votada, da própria Dilma, a 607, em que a medida provisória era da Dilma e o PT votando contra. Né? Então, assim, hoje, quando os petistas vão à tribuna para dizer... Porque no dia anterior era a medida foi da Dilma e eles votaram contra. Então, assim, o PT, que até bem pouco tempo atrás elogiava o PMDB, agora disse que o Michel Temer é golpista. Mas veja só, os petistas, todos eles votaram no Michel Temer. Os petistas aqui do Acre, os petistas do Amazonas, os petistas de São Paulo, os petistas do Brasil inteiro votaram no Michel Temer também, porque a chapa era Dilma e Temer. 54 milhões de votos para os dois. Né? E o que aconteceu? A Dilma, infelizmente, a presidente, ela burlou a nossa legislação, ela aferiu o que estava previsto no artigo 85, inciso 6 da Constituição Federal, e aí tem as penalidades. Não quer dizer que alguém que foi eleito, e o Cunha também foi eleito, o Renan Calheiros também foi eleito, e estão sendo investigados, estão sendo... se for aplicar a regra, o Cunha vai dizer também, eu estou sendo vítima de um golpe. golpe. Então, não, nenhum dos dois. A eleição não dá direito, não dá carta branca, não dá salvo-conduto para ninguém saquear, para ninguém fazer coisa errada. Então, quem comete crime... Primeiro que muita gente questiona, inclusive, a própria eleição, né? De ambos. Muito questionada. Do Cunha quanto da Dilma. Foi o maior calote eleitoral da história do Brasil. A presidente Dilma disse que não ia aumentar a conta de luz, e aumentou quase 100%. Né? E aí nós vimos o rombo do setor elétrico. Disse que não ia aumentar o preço do combustível, Muniz. O preço do combustível, eu já disse para você em outra oportunidade, era $140, hoje está menos de 30. E por que não baixa aqui? Porque nós estamos pagando uma conta que deixaram na Petrobras, que financiou as campanhas do PT, que financiou em boa parte campanhas do PMDB, que financiou campanhas do PP, financiou campanha de partidos aliados. Então, assim, isso tem que acabar. Eleição não dá salvo-conduto para ninguém saquear, para roubar o Brasil, para roubar o Acre. A última, agora sobre política. O PSDB vai apoiar a pré-candidatura de Eliane Cianzic? O senhor acha que é importante termos uma chapa única ou cada partido de oposição deve lançar uma candidatura e se unir no segundo turno, se houver? Olha, eu sempre defendi candidatura única para Rio Branco. Né? Não posso negar aqui que sempre defendi, mas dentro do meu partido, dentro do PSDB, né, o que prevalece é a decisão da maioria. E principalmente no fórum competente, que é a Executivo Municipal. A Executivo Municipal tem
toda a autonomia, tem um apoio, inclusive, da presidência, tem o meu apoio para decidir o melhor rumo para o PSDB. Eu, embora defenda a candidatura única, essa decisão não é minha. Né? E hoje o PSDB tem um pré-candidato a prefeito, nós vamos estar daqui a pouco andando aí pela região da Baixada com ele, né? Mas e essa candidatura única pode ser o Francineudo Costa, pode ser a Helene Ciazic, pode ser o Roberto Vaz, o Raimundo Vaz, melhor, pode ser qualquer um. Né? Mas assim, a decisão dentro do PSDB é do Executivo Municipal, do professor Paulo Clay, que é o presidente da Municipal, do Francisco, que é o secretário, do pessoal da Municipal de Rio Branco. Muito bem, conversei aqui com o deputado federal Wesley Rocha, presidente regional do PSDB, vice-líder da bancada tucana na Câmara Federal. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu receber, conversar com você, conversar com os telespectadores da TV Rio Branco. Né? E estou à disposição, né? Essa semana vai ser uma semana importante. Os acreanos, é bom comprar a Veja, que nós vamos estar na Veja de novo, denunciando o maior bandido desse Brasil. Mais uma denúncia contra o Lula. Mas ele disse que o senhor que é o bandido do Acre. Mais uma denúncia contra ele. Troca de farpas. Antes de encerrar, eu quero mandar um bom dia especial à nossa amiga Sheila lá na Praça da Bandeira, Praça Central, digo, da cidade. Comerciante. Também o Rutenberg no Alto Posto Village. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Daqui a pouquinho tem Estúdio 8, com Astério Moreira e Lia Camargo. À noite é dia de debate, hoje recebendo quem, Márcio? Márcia Regina. Márcio Veríssimo do Planejamento. A primeira, Márcia Regina, é a minha secretária-chefe do Gabinete Civil. Participação de Narciso Mendes e Osmir Lima, comando de Astério Moreira. 8h15 aqui na TV Rio Branco. Bom dia.